Amigos, eu acho que hoje eu entrei um pouquinho antes até, porque eu vou receber um convidado super especial, que é o Gabriel Chalita. E eu acho muito feio não estar aqui no momento que a pessoa já está pronta para entrar. Só temos que esperar a solicitação dele, que eu acho que não vai demorar, que o Gabriel costuma ser também uma pessoa super. Bem, o Gabriel é com um amigo, até um amigo bem complicado, porque ele não atrasa nunca. Então, toda vez que eu marco alguma coisa com ele, eu saio correndo e falo, ai meu Deus, se eu atrasar eu vou ouvir tanto. Porque ele fica bravo quando a gente atrasa. Então eu estou aqui, a postos, na hora. Porque, ó, já chegou, tá vendo? Pronto, já adicionei o Gabriel, que bom. Vamos começar bem na hora. Ao contrário da minha última live, né? Oi, Gabriel, tudo bem? Você vê que eu não Eu atraso estava mesmo, né, falando você? que você é uma pessoa, você nunca atrasa. E que, como amigo, às vezes é bem complicado para a gente, né? Porque ele marca. Pô, São Paulo tem trânsito, eu moro longe, mas tem que chegar na hora. Não chega na hora, eu falo 15 minutos atrasado. Então é um drama. Mas, Gabriel, é muito bom, porque na minha última tentativa de live, a minha última live, eu estava fazendo live todas as quintas-feiras. E terça, algumas terças. Aí na última era com o Tami, e o Tami não apareceu. Não só não apareceu, como não fiquei sabendo mais nada. O que Não foi aconteceu? nada. Não sei, tinha marcado. Eu sei que está vivo porque eu vejo os posts dele. Mas ele tinha marcado 2 semanas antes, agendado e tudo. E aí eu falei, poxa, não apareceu tanta gente querendo que essa live tivesse acontecido. Mas hoje nós temos uma live maravilhosa com você. Eu acredito que todo mundo já conhece Gabriel Chalita, que é filósofo, educador e um grande educador, escritor, que já fez suas incursões na política. A última delas, ele foi secretário de Educação da Prefeitura do Fernando Haddad e é um homem de múltiplas atividades. Até cantar ele canta. E hoje eu quis fazer essa live, eu já queria fazer faz tempo, mas eu fico feliz de ter demorado, porque ele está lançando 2 livros. Então é sempre bom falar de algo novo que está surgindo além de tudo que a gente conhece. Então vamos conversar, Gabriel. Nem sei por onde começar, porque além de tudo, o principal, que o Gabriel é meu amigo de muitos anos. Então é muita coisa para falar. Então vamos começar, Gabriel, pelos livros, né? São 2 livros, né? Um é O Entregador de Sentimentos e o outro é A Canção da Vida. Você quer falar de cada um? Como você quer fazer? Quero falar de você primeiro, Valcir. Não, Primeiro, não, a live é tua. Por mim você não vai falar, não. Aqui a live é tua. primeiro eu quero dizer que é um prazer estar junto com você, porque nós dois somos amantes da palavra, do livro, nós cultuamos a palavra, nós respeitamos a palavra, né? Nas suas várias formas, né? Você com as suas novelas, com as suas peças de teatro, com seus textos infantis, com seus textos adultos, com a sua visão crítica. E é um momento em que a gente precisa de pessoas resistentes, né? E o livro, ele é esse instrumento poderosíssimo que ajuda as pessoas a abrirem um pouco a sua mente, a expandirem a sua consciência, a refletirem sobre o seu fazer. Então, além de tantas coisas que nos unem, né, a palavra nos une profundamente. A gente tem uma profunda paixão por personagens. E eu acho que tem uma coisa bonita, né, na sua vida, na minha vida, que a gente gosta de ler nas pessoas e nos livros sentimentos, ideias, né? Quantas vezes a gente troca ideias sobre leituras que você está fazendo, que eu estou fazendo, né? Revisitando clássicos, relendo autores. Eu acho que tudo isso nos ajuda também a compor um pouco a nossa textualidade. Então, para mim, é uma alegria, assim, uma honra poder bater esse papo com você hoje sobre esses 2 livros também, né? Que são 2 novos filhos. Cada livro, você A é pai de alegria é minha, tantos, né? Gabriel. E esse papo eu queria ter tido antes, mas eu ficava, não, vamos. E aí surgiram os livros, eu falei, agora eu tenho que fazer, porque Agora senão, sim. agora.
Só queria lembrar as pessoas que para deixarem suas perguntinhas na interrogação, que é um jeito de, tipo, uma hora a gente para e responde as perguntas, tá? Então, Gabriel, vamos falar dos livros. Vamos lá. Eu Obrigado quero pelas suas começar palavras. falando da Canção da Vida, que é um livro de poemas. E engraçado, você tem alguns livros, né? Você e eu acho que a gente tem uma coisa de escrever rapidamente às vezes, né? Quando a gente tem um projeto e aí a gente faz rapidamente aquele livro. Então, alguns livros meus nasceram muito rapidamente. Eu, numa viagem junto com você para Natal, escrevi quase que um livro ali, né? Aliás, eu escrevi um livro infantil que foi publicado, que é um livro com Maurício de Souza, numa viagem. Então, tem alguns livros que eles nascem numa rapidez impressionante. E outros livros são mais demorados, eles têm uma trajetória diferente. Esse livro, Canção da Vida, é um livro que nasceu de muitos sofrimentos que eu tive na vida. É interessante que tem poema desde a morte do meu pai, que foi em 1999, e é um poema que, de um momento que eu estava sentindo uma dor muito grande, porque a morte, né, que sempre teve na minha vida, está na vida de todo mundo, eu perdi 2 irmãos, né, adultos, avô, avó, mas a despedida do meu pai foi uma coisa tão sem chão para mim, né? E eu sou uma pessoa de muita fé, mas, né, fé não dá colo, não dá brincadeira, né? Então, assim, tem poemas muito doridos mesmo, assim, da morte do meu pai, de poemas de homenagem à mãe, poemas de amor, poemas de despedida, poemas de alegria, de um De amor homenagem à que mãe, surgiu, né? ressaltando, desculpe a inconfidência, o Gabriel perdeu a mãe recentemente. E isso foi um processo longo que exigiu muito empenho dele para cuidar da mãe, como poucas vezes eu vi um filho cuidar da mãe. Ele cuidou da mãe com uma dedicação imensa, que é falar, meu Deus, ele praticamente está com ela direto mesmo, o É, coração inteiro. E para você eu sei que foi muito difícil. foi mesmo. Ainda é. E foram 5 meses de UTI, né? E meu irmão, eu, os meus sobrinhos, e a gente vivendo momentos assim de muita intensidade, de muito amor, né? E você sabe que o dia que os livros chegaram, na semana passada, me deu uma tristeza, assim, porque eu sempre levava primeiro para minha mãe, tudo sempre primeiro para minha mãe, né? E era muito bonito, assim, porque às vezes alguns livros infantis minha mãe achava lindo, né? Nossa, que lindo, filho, que lindo. E livros que ela não entendia direito, nossa, eu não entendi nada, né? Por que você escreveu isso, né? Então, minha mãe, os 2 livros são dedicados a ela. Eu revisei os 2 livros, né, durante a Como doença ela se dela. chamava, Gabriel? Anice, Anice. Denise. Ela veio da Síria, né? Ela e minha tia, com os meus avós. No último domingo eu fiz uma crônica até falando da minha tia, porque é uma dor muito grande também, né? Minha tia, as duas juntas da Síria, e aí a crônica chama Viagem da Minha Irmã, né? Como minha tia, pensando nessa irmã que foi antes. Mas você sabe, Valci, foi um momento muito duro mesmo. Você é meu amigo e acompanhou um pouco isso. Muito duro para mim, né? A pandemia já é complicada para todo mundo, né? Tá ali junto com a minha mãe, a despedida. Agora, os momentos de maior tristeza, eu acho que para o ser humano, são os momentos em que a gente fica nu, né? De alma. A gente fica vivendo uma solidão necessária em que a vida interior ela ganha um outro sentido. O momento, a gente deveria compreender um pouco mais a tristeza, porque a tristeza é algo fundamental na nossa natureza. A tristeza faz com que a gente fique mais profundo, com que a gente reflita mais, com que a gente valorize mais algumas coisas, com que a gente saiba dizer não para uma série de superficialidades, né? Então, para mim, foi um tempo assim de ler novamente os poemas. Eu li alguns poemas para ela, tirei alguns, coloquei outros, né? E fiquei pensando mesmo de fotografias da minha vida, de um fluxo de muitas dores. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, você fala muito de amor em palestra, de paixão, de dor, de amor. Eu falo, porque eu já sofri muito de paixão. Eu já sofri muito de abandono, eu já me senti Ô, patinho Gabriel, feio muitas vezes. será que você não leu um poema que você goste, ou dois, para gente? Leio. Eu não vou ler o da minha mãe que eu vou chorar, não vou conseguir. Não, leu E da eu, sua mãe, ué. Não tem importância chorar aqui. Quem está seguindo a gente aqui são amigos que querem ouvir você. Então, você fica à vontade. Nós estamos numa sala. eu vou começar com esse aqui,
que chama Escriba, que é uma homenagem aos escritores. Escrevo como obrigação. Brigo com pensamentos que súbito passam por mim. Brigo com personagens e com ocasiões. Parto-me em tantos para deixar um pouco que me cabe na escritura do mundo. Rasuro, corto, importo-me com cada ser que gerei. Trago os meus intentos em dizeres alheios, em vidas que sugerem vida. Escrevo como prova de amor. Amo as palavras porque é delas que nascem os enlaces. Dizemos e emocionamos. Dizemos e nos emocionamos. Isso mesmo. Ninguém que diz palavras de amor fica imune. Escrevo sobre o que vi, vivi ou desejei. Escrevo como missão. Missionário dos encontros, faço pontes e convido a percorrê-las. Solitário nos dizeres, sou acompanhado por uma multidão de vozes que tenho o que dizer. E dizem, para mim e para os outros. Escrevo e me convenço de que sem palavras, as ditas e as não ditas, eu não estaria aqui. Que lindo! E é interessante que, como escritor, cada personagem fica com a gente mesmo, né? Ao longo da vida. E de vez em quando a gente volta a eles, né? Você sabe, Gabriel, que às vezes Chocolate com Pimenta foi uma novela muito forte para mim, né? E a Aninha, que era a Mariana Ximenes, que interpretava, era um personagem muito vivo. E às vezes eu me paro pensando, o que será que foi feito da Aninha? Já se passaram 20 anos. Será que ela continua casada? Que ela teve filhos? Mas era só um personagem. E para mim é como se fosse uma conhecida. Então é meio louco isso, né? E que ganha vida, né, Valcer? Que ganha vida. Ganha vida, né? Também, como você disse, através das palavras não ditas. Né? Porque não só das ditas, mas das não ditas. E, enfim, lê um outro agora. Lê um outro poema. Vou ler um. Eu quero que você escolha. Ia pegar um de paixão aqui. Tanta gente apaixonada, né? Ó. Quando a morte vier, direi: vem, amiga. Não fugirei. Não sou covarde nem desavisado. Sei que ela virá. Talvez tente persuadi-la a me acompanhar por algumas paisagens que gostaria de levar. Talvez tente roubar dela um sorriso de felicidade diante dos amores que tive. Alguma compaixão diante das despedidas forçadas. Vou mostrar a ela o cenário da minha infância, o tempo da esperança. Vou falar de medos, de ansiedades. Vou fazê-la ver que talvez eu não tenha amado o necessário, mas amei. E me entreguei, inclusive, mais do que devia. Fui incontido onde teria sido prudente aguardar. Mostrarei as aparentes frivolidades que molduraram meu retrato, o dia a dia, a prosa despretensiosa, o caminhar pelas ruelas, os acenos, os comentários, o contemplar. Sempre gostei das paisagens, e ela haverá de compreender o quanto me fará bem revisitar as primeiras impressões que vivi em tantos cenários. Vou falar das injustiças que sofri, das pedras que impiedosamente me atiraram, mas falarei também de piedade, e de amizade, e de gratidão. Talvez a convide para um banho de cachoeira, da cachoeira onde nasci, onde tudo começou, das escolas onde aprendi e ensinei, dos rabiscos e das rasuras, do texto e da aritmética, da soma e das subtrações, do que permaneceu. Vou fazê-la viajar comigo, inseguro do que poderá vir, mas entusiasta do meu ofício, uno e múltiplo, professar, escrever, transformar, viver. Os livros ficarão, histórias nascidas de alguma intenção, inspiração, ação, obras. Vou dizer algumas despedidas, poucas. As outras seriam desnecessárias. E não quero fazê-la esperar. O tempo das esperas já terá sido. A novidade agora será experimentar. Venha, minha amiga. Não tenho medo. Tenho alguma pena por gostar tanto de viver. E por ter de ir.
mas vou, porque é assim que tem de ser. É interessante quando você falou, às vezes você se entregou, quando não deveria talvez ter se entregue tanto, né? Quando todo mundo aqui está acompanhando a gente já teve essa sensação em algum momento, né? Que talvez a outra pessoa não merecesse essa entrega, ou que a gente se entregou demais a alguma coisa e não era para tudo isso, né? Agora, você termina dizendo, tem que ser. Você acredita em destino, que a gente tem um destino assim, o que tem que ser será? Não. Eu acredito em livre-arbítrio, eu acredito em liberdade, né? Mas eu acredito ao mesmo tempo que a morte é um processo transformacional. No outro livro tem uma crônica que foi uma história real, porque muitos poemas são vividos por mim. Esse é um poema totalmente meu, né? Que eu Sua cito, vida. da cachoeira em que vivi, Não, né? A você cidade que eu cita, nasci, né? Eu cito a a cachoeira, cachoeira, tal, né, né? onde você Por nasceu. professar, né? Por ser professor, escritor. Tem alguns poemas que sou eu e tem outros que são histórias que eu ouço, né? Que eu pego, que não necessariamente são meus. E as crônicas também são assim. E tem uma crônica, Valci, de um amigo que era muito especial, muito querido. Ele morava no Vale do Paraíba, quando eu morava lá também. E ele tinha um sonho, ele era um professor, foi meu professor, né? E ele tinha um sonho de ter uma casa em Cunha, porque ele gostava muito da montanha, né? Do clima da montanha, e gostava muito da praia, Paraty, né? Caminho de Cunha, Paraty ali. E aí ele comprou esse sítio lá em coisa, e ele teve numa festa na minha casa, eu já morava em São Paulo, e muito feliz com a mudança, que ia para lá, enfim, tal, tal. Passa alguns meses, ele liga para mim e diz que estava internado e foi descoberto um câncer muito agressivo na coluna, tal. Eu falei, nossa, eu vou te visitar. Não, não, eu não quero que você venha visitar, mas eu sei que você tem me ligado muito, né? E ele não atendia. E ele era muito vaidoso e não queria que ninguém o visitasse. E aí eu não fui visitar naquele momento. Aí passa um tempo, né? Eu tentando, assim, ele era amigo da Lígia também, da Nelly já tinha me falado, nossa, como é que tá o Pazinho e tal. Aí um dia me liga o enfermeiro dele e fala assim, olha, o professor Pazin disse que se você quiser visitá-lo aqui em Guaratinguetá, você pode vir. Aí eu estava no Rio nesse dia, eu saí do Rio, fui lá visitar, porque ele era uma pessoa muito importante, né, na minha vida. E eu lembro, o Valci, que eu cheguei, né? Ele deitado assim, falei, tudo bem e tal. Ele olhou para mim e falou assim, Gabriel, o que, que vai acontecer comigo? Eu falei, você vai ficar ótimo, você vai vencer. Ele falou, não, eu estou falando sério. Eu sei que eu vou morrer, mas você é mais religioso do que eu. O que, que vai acontecer comigo? Eu falei, você foi meu professor de história da religião, Pazinho. Segundo, e comecei a religião. Não, 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 eu queria saber a sua opinião. Eu falei, Zé Luiz, chamava Zé Luiz Pazinho, né? Eu falei, eu não sei. Agora, eu acredito em Deus. E como eu acredito em Deus, eu não acho que Deus nos faça para que no momento em que a gente fique velho ou estragado, ele jogue a gente fora como se fosse um bonequinho. Então alguma coisa linda há de acontecer. O auxílio ele pegou na minha mão assim, né, e falou assim: pode ir embora. Eu falei: não, eu vim para passar o dia. Ele falou: não, 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 eu estou satisfeito, pode ir embora. Foi uma experiência tão, tão bonita na minha vida, porque eu voltei para o Rio, eu voltei triste e eu rezei a viagem inteira para ele ficar bem. Aí eu cheguei em casa no Rio, né, no meu apartamento do lado do Rio, e aí vem tal, tal, e toca o telefone de novo, é o enfermeiro, né? Fala, olha, eu tô te ligando porque o professor acabou de falecer. E eu tive uma coisa assim, falei, meu Deus, esse homem quis ouvir alguma coisa que desse, né, uma dimensão do significado do sagrado. Então, eu acredito profundamente isso, na dimensão do sagrado, né? É, não acho que assim tudo da nossa vida está traçado, mas que a gente é vocacionado para o sagrado, que é aquilo que os gregos, né, colocam como fumaça, né? Tão bonita essas duas metáforas do grego, o mar no sentido do mundano, né, da horizontalidade, o mar no sentido daquilo que faz com que eu desconheça o que há de mais profundo em mim, e o fogo, essa fumaça que vai para o céu, né? A gente tem uma vocação para o alto, uma vocação para o sagrado, vocação para aquilo que é lindo dentro da gente. Então, eu tento olhar para a morte dessa maneira, com saudade das pessoas que se foram e que eu amo, com saudade do abraço, do beijo, né? Eu falo, né, da minha mãe, eu falo assim, mas eu sei que minha mãe está comigo, eu falo com ela, só que eu não posso deitar no colo dela, ela não pode
né? Passar a Acho que mão é em mim, diferente, né? né? É diferente, né? Eu lembro, Gabriel, que quando a minha mãe faleceu, já faz bastante tempo, às vezes me vinha o número de telefone dela na minha cabeça e eu tinha vontade de telefonar. Mas eu pensava, eu não posso ligar porque ela não está lá. Olha, o pessoal está seguindo tão atentamente as poesias que eu sei que você começou a falar do outro livro, mas peço você recitar só mais uma. E aí Vamos depois lá. a gente fala do outro livro. Deixa eu ver o que eu vou falar aqui. Eu falei que ia falar de amor, né? Essa balaia é tão bonita, mas o Ari fez, né, lindamente. O Rainer fez uma muito lindo. O Heriberto leu Aliás, o maravilhosamente. Heriberto está aqui acompanhando a gente. Eu vi o nome dele Nossa. agora há pouco. Aliás, o Heriberto é um cara Heriberto que Leão, fala tanto do obrigado. sagrado, né? O Heriberto ele fez lindamente, né? Deixa eu pegar uma de amor aqui. A gente gosta tanto de falar de amor, né, Valcer? Quer um amor feliz ou um amor... Não, um amor infeliz. Você escolhe. Eu sei que o que você tem para me oferecer é nada. Eu sei do meu cansaço. Eu só não sei da demora em prosseguir. Travessia tosca, a de andar sem andar, a de pensar sem pensar. É apenas a sua lembrança que me preenche sem me preencher. Luta em glória contra mim mesmo. Sim, porque você já decidiu. E eu não faço parte. Eu sei que os seus gestos foram claros, mas fico tentando inventar alguma razão escondida, alguma desculpa para a ausência. E nisso perco os meus dias. Fico remoendo os parcos momentos em que havia alguma promessa, alguma palavra doce, algum toque mais delicado. Foram poucos, mas existiram. Não seria capaz de criar tanto assim. A desculpa da partida pareceu-me estranha, sem cuidado algum, sem tempo para revisões. Partiu. Eu quis interferir, falei o desnecessário, exagerei no texto e no contexto, chorei, implorei e recebi em troca o silêncio. Incômodo silêncio de quem finge compreender. Não há qualidades em você que justifiquem o meu querer. Não há razão para entrega. Onde estão seus adjetivos? Perco-me entre acusação e defesa. Condeno-me. Absolvo-me. E então? Ouço vozes que não me confortam. Amigos que negociam o meu regresso à vida. E então, estanco o pranto por algum tempo. Pouco. Logo depois, sou eu comigo e a teimosia. E a dor. E o injustificável. Paixão. A paixão é injustificável, é um tal de Eros que dá uma flechada na gente, e aí É, todo mundo que está do lado fala assim, não faça isso com você, não fique implorando amor, não fique mendigando afeto, não faça isso com você, né? Por exemplo, essa história, ela nasceu de uma amiga que estava sofrendo muito e que... Olha que bonito isso, você. Eu tava com a Bibi Ferreira e com uma amiga que estava sofrendo muito porque tinha terminado uma relação, né? O ex-marido dela estava com uma outra muito mais jovem e tal. E eu vi a tristeza que estava nela, né? E ela tentando entender, porque para ela era para a vida, tal, tal. A Bibi falou uma coisa tão linda, né, naquela noite pra gente. Ela, acho que a Bibi nessa época devia ter uns 89, 90, enfim. Tinha próximo de 90, um pouco menos de 90. A Bibi falou assim: sabe, minha filha, eu tenho saudade de sofrer de amor. Eu nem te digo que eu tenho saudade do amor, eu tenho saudade de sofrer de amor, que a gente sente vivo. Na hora, é uma dor horrenda que toma conta da gente. Mas é tão bonito você imaginar que alguém desperta algo tão forte em você, e não importa que o outro te ame ou não. Um dia a gente tem um pouco de maturidade e a gente percebe que o pacto de amor que a gente faz é com a gente mesmo. Se não foi retribuído, se não teve a ternura que a gente gostaria que tivesse, se a gente inventou, porque a gente inventa histórias, a gente tem uma porção de memórias construídas, a gente arruma adjetivo onde não tem, tudo isso acontece. Mas de repente, tudo isso que você sentiu, né? E a Bibi foi uma mulher que teve
vários casamentos, várias histórias de amor. Eu achei tão lindo, assim, próximo dos 90 anos, alguém falar: eu tenho saudade de sofrer de amor. Eu me Mas é sentia vivo. incrível, como no teu poema, né? Você fala desse estranhamento que a gente tem quando alguém não nos quer. É, Né? A pessoa vai e a pessoa vai. Ela não quis, ela não, ou não quer mais, né? E você fica sozinho com esse amor, né? Você falou da paixão. O Monteiro Lobato tem uma figura muito legal que no sítio Pica-Pau Amarelo, Cupido solta as flechas, mas ele solta a flecha em tia Anastácia, só que não solta na outra pessoa. Então ela fica amando, amando, sem saber quem. As flechas de amor. É muito interessante. Mas, Gabriel, aliás, o Valci Monteiro Lobato tem essa genialidade, né, dele pegar personagens do cotidiano e de trazer inspirações de Platão, de Júlio Verne, sim, de dos ele é Miseráveis, capaz do coisa. de mesclar tudo. É, vamos falar do outro livro, Entregador de Sentimentos. Você já falou alguma coisa, falando um pouco da sua crônica, do seu amigo. Esse livro são o quê? As crônicas que você... Conta pra gente sobre esse livro. Vamos lá. Primeiro, deixa eu puxar um pouco o seu saco rapidamente, não me interrompa. Você é um dos cronistas que eu mais admiro. Ah, E obrigado. assim, e é verdade. E eu fui lapidando o meu jeito de fazer crônicas, lendo as suas crônicas. Ah, Porque você tem uma coisa muito legal no fazer crônica, que é a autenticidade. Então você coloca o humor, né? As coisas que você vive, as coisas que você imagina, os seus regimes, as comidas que você faz, o que dá certo, o que dá errado. Então, eu acho que a beleza da crônica está na autenticidade do cronista, né? Está nessa dimensão do cotidiano, no olhar que eu tenho do cotidiano e na generosidade que eu tenho de compartilhar com as pessoas o cotidiano que eu estou vivendo. Eu tenho uma dimensão, é engraçado isso, né? Eu não sei porque eu trabalho muito com sofrimento, né? Quando eu escrevo textos científicos ou histórias de criança, um pouco menos, né? Mas tanto em crônica como poema, é quase que uma homenagem ao sofrimento. Eu não sei, eu tenho crônicas engraçadas também, mas eu acabo indo mais para a dimensão da dor, do olhar que eu tenho de uma pessoa que está sofrendo por alguma razão, né? Eu acho que esse livro, Entregador de Sentimentos, é o nome que foi dado por um outro cronista que nós amamos muito, que é o Inácio, Inácio Lala Brandão. Eu mando as crônicas para você também, né, os domingos, e essa crônica, Entregador de Sentimentos, foi para vários acadêmicos, nós somos acadêmicos, né, da Academia Paulista de Letras, e aí o Inácio mandou um e-mail lindo para mim, falou: tenho ódio de você, porque essa crônica tinha que ter sido escrita por mim. Esse Entregador de Sentimentos é a minha cara, o título é lindo, um dia assim, super generoso, porque o Inácio é um gigante, né? E o tá. Entregador de Sentimentos é um carteiro. E olha que interessante, eu estava no interior e eu vi um carteiro sorrindo. Ponto. Acabou o que eu vi. O carteiro saindo de uma casa sorrindo, né? Eu falei: por que será que ele está sorrindo, né? Será que ele entregou alguma carta de amor? Por que ele está sorrindo? Será que ele sabia o que estava dentro da carta? E aí vem a imaginação, né? Então, é uma homenagem que eu faço a um carteiro, na verdade, ali, né, nessa crônica, mas que é um tempo em que as pessoas tinham um pouco mais de paciência com os sentimentos. O mundo, né, digital, o mundo tecnológico, ele é uma maravilha. Nós estamos em lugares diferentes, falando aqui com muita gente, né, entrando na vida das pessoas, na casa das pessoas. Eu acredito na tecnologia que leva emoção também. Eu dou aula por esses caminhos. Aí eu uso uma canção da Dalva de Oliveira que emociona. Eu uso uma série lá, sei lá, Olhos que Condenam, para emocionar. Então, assim, a tecnologia também tem instrumentos de emoção. Eu acredito nisso. Agora, a beleza do carteiro, a beleza da época em que você mandava uma carta, um cartão postal. As primeiras viagens que eu fiz, né, eu mandava cartão postal para minha mãe e para meu pai todo dia. E aí ficava, depois, até ligar era difícil, né? Mas quando conseguia ligar, já chegou o postal. Às vezes eu chegava de viagem antes de chegar o postal. Mas você tinha o aguardar, você tinha o tempo das esperas, né? Porque quando você lia uma carta, a dimensão da sua relação com os sentimentos era outra, né? Você lia uma carta com muito mais atenção e escrevia com muito mais atenção. Hoje você está lendo, né, um WhatsApp que alguém te mandou, você já fica com raiva na primeira linha e você já responde xingando sem ter lido aquilo tudo.
Não, Então, e nós vamos falar que hoje tem relações que começam pela rede social, continuam pela rede social e terminam sem as pessoas nunca terem se conhecido pessoalmente. e Mas cada uma relações. mentindo mais que a outra, né, Valci? Um mente de um Mente a lado, outro idade, mente mente de de outro. outro, né? Eu vejo isso o tempo inteiro, né? As pessoas mentem idade, botam até foto falsa, fazem uma loucura, né? São duas pessoas que não existem que estão lá na verdade. E esse tempo da carta era um tempo que a pessoa refletia sobre os sentimentos. Ela, Exatamente. Que ela tinha, assim, é interessante isso, né? Esse tempo até da pandemia, de você ficar mais recluso, né? Principalmente quando minha mãe estava viva, assim, eu só ia no hospital, em nenhum lugar mais, né? Ia e voltava. Esse tempo de reclusão, de leitura, né? Eu vi que você leu a obra de Dostoiévski inteira, né? Você imagina quanto de profundidade tem numa obra dessa, o quanto isso exercita o nosso cérebro, né? Amplia a nossa consciência. E assim, ler uma obra dessa é preciso ter uma compreensão da beleza das esperas. Porque se você pega um livro grande, né, como o Dostoiévski fala, ah, não, gente, isso aqui eu vou demorar muito, tal. A questão não é terminar o livro, é ler, né? Eu falo isso para meus alunos às vezes, nossa, mas Os Miseráveis é muito grande, né? Eu falo assim, não precisa terminar, leia, leia, se debruce sobre isso, né? Permita que essas imagens cheguem dentro de você. As pessoas estão muito agitadas, né? Com três grandes doenças, as três muito tristes do nosso tempo, que é depressão muito ligado a acontecimentos do passado, que é esse estresse presente, que é essa ansiedade futura. E é legal isso quando você vê os estoicos, lá Marco Aurélio, lá na época de Cristo, um pouco antes, um pouco depois, ali dizendo assim, espera menos e ama mais, né? Para de sofrer por esse passado, né? Desamarre esse passado e olha para o futuro de uma outra maneira. O futuro está tudo aqui, né? O passado e o futuro estão dentro do meu presente. E se eu tenho essa paciência com as esperas, né? Eu acho que eu tenho uma outra visão de vida, né? E é só para dar um toque, os dois livros são pela editora Leia, porque aí também, se alguém quiser procurar pela internet, é um jeito de achar pela editora Leia. Embora eu tenha certeza que tem na Amazon, na Livraria Cultura, tudo pela internet, que se transformou. Gabriel, você tocou de leve, e aí era legal, eu queria saber o que você acha desse momento de pandemia, desse momento que a gente ficou isolado, o que você vê de bom ou de ruim nele, nesse momento? Olha, o que aconteceu, né? Eu sou educador, eu sei que você gosta muito de educação também, você fala muito sobre isso. Como educador, uma das coisas mais tristes que aconteceu nessa pandemia é a constatação do fosso que existe entre ricos e pobres, entre quem tem caminhos tecnológicos para aprendizagem e quem não tem. A gente teve quase 70%, ou está tendo quase 70% dos alunos sem ter um processo educacional adequado, porque ou não tem internet, ou não tem banda larga, ou não tem caminhos comunicacionais. A gente teve no Brasil grande parte das redes públicas sem aula. Né? Porque você fala, mas eles mandavam mensagem para. Não tiveram aula, não teve de fato aula, com todo o empenho dos professores, porque as redes não estavam preparadas para isso. Né? Poucas redes conseguiram se desenvolver. Enquanto, né, as escolas de ponta elas tinham, né, trilhas pedagógicas, jornadas. Hoje você tem escolas que conseguem, que tem uma discussão ética disso até, elas conseguem, né, por um plasma que é colocado nos alunos, perceber até se o aluno está atento ou não no que o professor está dizendo, para ele mudar a estratégia de aula que ele tem. Então, é sempre esse fosso assim, das desigualdades que é muito ruim. Agora, eu não acho que esse foi o maior problema. Né? Eu acho que a gente enfrentou nessa pandemia também algo muito ruim, que é a exacerbação da mentira, que é a falta de lideranças que pudessem refletir conjuntamente sobre o direito à vida, que é um dos direitos mais importantes. Então, os elementos contraditórios, né, da dimensão da ausência de responsabilidade, de assumir, de imaginar, né, como é que eu posso
comandar corretamente o meu país. A gente viu alguns países que foram um exemplo, né, como a Alemanha, como a Nova Zelândia. A América, a primeira vez que ela chegou e pediu para as pessoas ficarem em casa e disse da gravidade do vírus, que foi muito diferente da Inglaterra, por exemplo. A Inglaterra começou errado, a Itália começou errado. Eles começaram brincando com o vírus, né? E aí você vê o número de mortos da Alemanha, da Itália, do Brasil, dos Estados Unidos, né? A gente teve nos Estados Unidos também discursos completamente contraditórios, o Brasil completamente contraditórios, primeiro achando que, né, era uma gripezinha, que desincentivando as pessoas a tomarem conta delas mesmas. Gabriel, sem tomar posição política, eu acho que a gente teve um problema muito sério, que foi justamente de politizar uma questão de saúde. De saúde. Quer dizer, não é uma questão política ser a favor da quarentena, não é ser a favor ou contra o presidente. É apenas querer preservar a vida. Então, isso virou uma coisa política. De repente, usar máscara era uma coisa feia em alguns lugares, mal recebida. Resultado, um monte de gente pegou. E aí tem um remédio. Gente, nós temos um presidente, não vamos discutir se ele é bom ou se ele é ruim, mas médico ele não é. Então, para que defender a cloriquina? Vamos deixar os médicos resolverem isso. E os médicos vão dizer se é bom tomar ou não. Então, isso tudo virou uma coisa muito política aqui nos Estados Unidos, né? E na Inglaterra também. Resultado, são os países com mais mortes. De mais mortes. E, Valci, e faltou uma coisa aqui, né? O que você está dizendo é o presidente de todos. O presidente de todos tem que conversar com o governador de todos daqueles estados, com o prefeito. Não é para presidente brigar com o governador. Aí o governador do estado quer ser presidente, então vai numa linha, o presidente quer continuar sendo presidente. Você chega um momento de maturidade política em que as pessoas deveriam pensar, olha, aqui não se trata de eleição, aqui se trata de defender a vida das pessoas. Então, vamos construir conjuntamente um caminho. Quando você está num processo eleitoral, é natural que cada um tenha um lado, que cada um tenha uma bandeira, que cada um defenda a sua... Agora, no momento em que você terminou a eleição, o governador de um estado, ele é governador do estado inteiro, de quem votou nele e quem não votou. O prefeito é prefeito da cidade toda, quem votou ou não, e o presidente é a mesma coisa. O que aconteceu no Brasil é cópia do que aconteceu nos Estados Unidos. A briga do Trump com os governadores lá foi uma coisa impressionante, né? Ele dizia uma coisa, os governadores outra, e no povo fica algo complicado, porque existe uma simplicidade das pessoas que elas não sabem quem acreditar. Você veja lá nos Estados Unidos gente tomando desinfetante, detergente, né? Detergente, porque o presidente falou isso. Depois ele falou brincando, mas falou brincando e as pessoas já tinham tomado isso, né? Então, essa responsabilidade, esse cuidar das pessoas. Você sabe o que eu acho ruim da pandemia? Eu te confesso que eu tive uma certa ingenuidade no início dela e eu achava que a humanidade fosse sair muito melhor. Quando eu vi aquela cena do Papa sozinho na Praça de São Pedro, eu achei aquela cena tão simbólica, né? Assim, as grandes cidades paradas, né? Um vírus silenciou o mundo. Aí você fala assim, nossa, as pessoas vão começar a dar valor para aquilo que é essencial, né? Quem não podia abraçar os netos, eles vão valorizar isso. Mas, de repente, eu comecei a ver tanta briga do outro lado, eu falei assim, será que as pessoas vão melhorar? Mas olha, Gabriel, vou te falar uma coisa, que até nesse momento eu cumpro o confinamento e até eu vou dizer que eu sou privilegiado, não vou esconder isso de ninguém, porque eu trabalho em casa. Eu sou escritor, meu trabalho é feito em casa, estou aqui com computador, estou trabalhando até mais do que se não tivesse pandemia, porque não tem outra coisa para fazer. Então eu fico trabalhando direto. E estudando também, quer dizer, estou fazendo várias atividades. Mas eu vejo que hoje em dia muita gente fala, vamos jantar? Eu falo, gente, eu estou ainda em quarentena. Mas uma vez só. Mas aí eu até fui jantar. Aí eu pensei, que se é uma vez só, depois tem outra, tem outra, tem outra. E quando você vê, acabou o teu confinamento. Então, realmente, as pessoas hoje não estão nem entendendo mais quem quer ficar confinado. E assim, e muito desrespeito, né, de algumas pessoas dizendo assim, mas para jovem não é um problema, né? Assim, e as pessoas, muita gente morre mesmo. Você precisa ter uma compreensão, né, das fragilidades do outro. Primeiro que não é assim, muitos jovens morreram também, né? Depois que é esse exercício da responsabilidade comum, né?
É meio assustador você ver a quantidade de gente que foi para os bares no primeiro dia que abriu no Rio de Janeiro, né? São Paulo também, Vila Madalena. Como é As que praias foi? do Rio, né? As praias, né? Que é isso? Aí a discussão abre ou não abre escola. É interessante que eu vejo algumas pessoas falando assim, mas não é um pouco hipócrita deixar todo mundo ir para a praia, todo mundo ir para, né, para os bares e só não para as escolas, né? O mundo está abrindo as escolas de forma responsável. E haverá um momento em que isso precisará ser feito de forma responsável. Até porque, Valci, nós temos uma amiga comum que faz um trabalho muito bonito sobre exploração sexual de crianças, né, a Luciana, e assim, aumentou muito o número de violência contra a mulher, de violência contra a criança, de exploração contra a criança. Então, é incrível isso, mas as escolas, elas acabam sendo espaços protetivos, onde você percebe, inclusive, o tipo de violência que a criança é submetida nas casas, né? É muito triste isso, mas os dados são assustadores, né? Os dados é o elemento dual da humanidade, né? Você tem uma humanidade profundamente generosa, você vê pessoas fazendo bem, e você tem uma mulher de 86 anos sendo estuprada na Índia por um homem de 30 anos. Você fala assim, mas o que é isso, né? Aliás, os estupros são procedimentos horrorosos, comuns na Índia e não incomuns no Brasil também. É. E, na verdade, o que está acontecendo é que a escola vai fazer falta, porque é um ano que parou. Você acha, Gabriel, que as escolas talvez devessem passar todo mundo, repetir todo mundo? Como que fica esse ano? Não tem condições de repetir. Ela vai ter que fazer um tipo de trabalho de recuperar um pouco aquilo que não aconteceu. Muitas famílias eu via assim, famílias mesmo sem condições, né? Eu via participando comigo na internet, o que fazer? Eu falei, conta história para os seus filhos, povoa a mente do seu filho de história, porque é um processo de aprendizado. Ele não está aprendendo uma coisa que você não tem condições de ensinar, você não sabe ensinar biologia, você não sabe ensinar ciências, conta história porque isso trabalha com o universo imagético, abre as mentes, tal. Então eu acho que a escola ela vai ter que ter essa compreensão, né, dessa fragilidade dos seus alunos e tudo bem, eles vão recuperar. Eu acho que a grande preocupação que as escolas deveriam ter, né, eu até acompanhei alguns lugares que voltaram, eu dei uma palestra para os educadores de Manaus na volta desses alunos, né, começou dando certo lá, foi um dos lugares mais sofridos na pandemia e eles foram voltando. E eu disse assim, olha, faça de tudo para que essa volta seja festiva, seja acolhedora, né? Não é uma volta para cobrar conteúdo, não é isso. O conteúdo ele vai sendo assimilado, né? A gente não tem, a escola não é né, um depositário de conteúdos na mente de uma pessoa, mas ela é um descortinar, é um abrir, é um alimentar, é um trabalhar a criatividade. A gente está falando de Monteiro Lobato, tem uma carta tão interessante dele para a mãe dele, quando ele é reprovado em português, né? E ele fica indignado de ser reprovado em português. Ninguém lembra quem foi o professor de português de Monteiro Lobato e todo mundo sabe quem foi Monteiro Lobato, né? Então, assim, não é essa dimensão cognitiva só a grande questão da educação. Há outros elementos, há outras aprendizagens com isso. Então, não é momento para reprovação, é momento de acolhimento. As pessoas estão frágeis, a criança está frágil, o adolescente, tudo é hábito, Valci. Então, uma criança que for 7 meses sem estudar, voltar ao que ela não viu 7 meses não é uma coisa tão simples. Mas então, aí a gente precisa mais ainda cuidar do professor, amar o professor. Eu fiz muitos momentos de defesa dos professores, porque os professores trabalharam muito e eram fiscalizados o tempo todo, porque a família Não, ficava e vendo além a aula do que ele estava mais, dando. veja bem, na mesma escolas particulares, professor não é youtuber, professor é professor, não está acostumado a dar show pela internet. E de Exatamente. uma hora para outra, os É. professores tiveram que aprender a dar show pela internet, a ensinar pela internet, coisa que não era do cotidiano deles. Gabriel, antes de responder as perguntas, que tem muitas e o tempo está se esgotando, uma última pergunta para você. Você foi secretário de Educação do Estado e do município, foi deputado, é vereador, né? Você pensa em voltar para a política? Você parou com a política, você parou de se candidatar. Então eu falo, porque é uma pessoa de tanto sucesso, porque, só para lembrar, o Gabriel foi
no segundo mais votado no estado de São Paulo, só perdendo para o Tiririca, quer dizer, É, na época. Quer dizer, ele foi mais votado como político e separou. Você eu vai parei. votar? Não, não vou voltar. Assim, eu acho que eu consegui encontrar dentro de mim duas profissões que me dignificam profundamente, que é ser professor e ser escritor. Então, assim, o prazer que eu tenho de dar aula, de abrir as janelas, as possibilidades para os meus alunos, de trabalhar com educação, o amor que eu tenho por isso, né? É muito digno, assim. Eu sinto que eu tenho, né, o respeito dos professores, o carinho por aquilo que eu consegui plantar como secretário do Estado e do município, o único secretário sem nenhuma greve, nem no Estado, nem no município, né? Quando eu fui deputado, eu pude presidir a Comissão de Educação, quando a gente escreveu o Plano Nacional de Educação. O vereador, eu fui o mais votado do Brasil, né? Você estava comigo até na apuração. Eu nem queria ser candidato na época. Na época eu já falei assim, não, não é a política, meu caminho é educação e literatura, né? E Isso é... lembrando, né, que você tem, que eu me lembro, pelo menos uma educação de filosofia pela FTD, que é livros didáticos adotados em escolas, fora Exatamente, os seus livros que são adotados como leitura paradidática, né? Então, exatamente. Então, assim, acho que eu tenho, o caminho da literatura me realiza tanto, você, assim, tão gostoso, assim, né? Você pegar e sentir o cheiro do livro, né? Ontem chegaram esses livros aqui, né? Os meus livros com Maurício de Souza, O Beijo do Papagaio, ontem não, hoje, não, ontem, O Peixe Azul e O Cãozinho Sem Nome, que são ah, reedições, na verdade, né? Que é uma parceria assim. Aí você olha um livro, né? Você fica imaginando, é o que você falou da novela, o que aconteceu com aquela personagem, aí você fica imaginando aquela criança lendo, como é que entra isso na mente dela. E a história do professor, é tão bacana isso, né? Esses dias eu estava no almoço, assim, e aí chegou um aluno, né, um jovem, junto com o pai dele, foi à distância, né, a aula dele, do IBMEC, e aí ele falou, professor, desculpa incomodar o seu almoço, né, nem chegando, estava com vidro, assim, né, mas o senhor mudou a minha vida nas suas aulas. O menino emocionado, assim, e o pai junto. Eu falei assim, mas o que eu falei, né? Eu não sei, eu me achava tão burro. Quando o senhor deu aquela aula de Platão, do anel de Giges, não sei o quê. Então você tem um poder, né, de tocar a alma das pessoas ali. Eu acho Gabriel, que nós vamos para a pergunta, eu só quero lembrar ao público que o Gabriel também escreve teatro. Uma das peças mais lindas que eu vi na vida foi do Gabriel, que foi O Semeador, né? Não estou semeador, errado. Hã? é uma homenagem aos professores, né? É, sobre os professores. Lindíssima essa peça. Até deveriam fazer no Brasil inteiro, várias vezes, porque é muito bonita. Vamos ver as perguntinhas que eles têm para a gente, Gabriel, senão a gente não vai responder. E Vamos lá. sempre eu acho legal dar uma geral. Tem muita gente falando do livro, perguntaram da pandemia, a gente falou da pandemia. Ó, Onde comprar seus livros? onde comprar meus livros? Tem na Amazon, nas livrarias, né, na Cultura. Eu acho que tá fácil, assim. Se der um Google aí, dá para comprar. A Júlia Casarini quer saber qual o maior desafio de dar aula online. O maior desafio de dar aula online é saber que tem que ser completamente diferente da aula presencial, né? Então, por exemplo, eu dou aula em várias universidades, né? Dar aula no doutorado é fácil online, né? Os alunos aparecem ali e você é tranquilo, você está discutindo ciência. Agora, dar aula para graduação ou dar aula para ensino fundamental, médio, você tem que ter uma dinâmica de aula que eu chamo de digressões pedagógicas. A cada 7, 8 minutos você tem que mudar a sua estratégia de aula. Então, você está dando um exercício, está explicando uma coisa, aí você tem que contar uma história, você tem que dar um exercício, e tudo dependendo do repertório do aluno. Então, por exemplo, eu tenho uma faculdade que eu sei que todos os alunos têm câmera no computador. Então, eu dou aula em que eles apresentam coisas, eles leem trechos de livro, eles contam história, eles veem séries de televisão. Numa outra faculdade, eu sei que alguns alunos não têm câmera no computador. Então, eu não dou essa dinâmica para eles não se sentirem diminuídos ali. Então, a aula ela é completamente diferente. Você tem que dar uma dinâmica de proximidade com esses alunos. Mas é o que o Valcir falou. A gente não era youtuber. Eu apanhei bastante para chegar nessas dinâmicas. Né? Gabriel, que dicas, a Júlia Casarini de novo, que dicas você tem para quem quer começar a escrever, mas não sabe como começar? Então, eu sinto assim que a primeira coisa para ser um grande escritor, ele precisa ser um grande leitor. E leitor em dois aspectos: leitor de livros e leitor de pessoas.
Observe as pessoas, você tem que observar as pessoas. No metrô, olhando para alguém, nasce uma personagem. Eu tenho uma personagem aqui que eu estava sentado ao meu lado indo para o Recife, era uma senhora contando porque que a filha dela mudou para o Recife e tal. Eu entrei numa igreja uma vez lá em Juazeiro do Norte, aí veio um senhor que falou para mim que ele era, como chama a palavra? Que ele falou, o Cícero, sentinela de velório, e eu não sabia o que era a palavra sentinela de velório. E eu falei assim, não, o que que é? Ele começou a rir de mim. Eu falei, Cícero, me explica o que é isso, né? O sentinela de velório é igual a carpideira, mas segundo ele, a carpideira cobra para chorar em velório. O sentinela chora por convicção. E ele me começou a contar histórias de lá. Então, eu acho que são essas duas reflexões. Leia livros, leia, grife os livros, anote, aprenda e leia pessoas, observe pessoas. E comece a escrever coisas curtas, né? Faz diário. Olha, Pitágoras, em 500 a.C., dizia assim, faça um diário toda noite com coisas boas e ruins. Né? Escreva coisas para não publicar, até você ir lapidando o seu texto. Respondi direito você? Foi ótimo, foi ótimo. Espero ter ajudado a Júlia. O Van Furlanetti quer saber qual o futuro do livro. Se um dia o prazer de brilhar, folhear acabará e ficará apenas a leitura dos livros digitais. Eu acho que não vai acabar. Na verdade, eles vão dialogar. Da mesma forma, a gente sempre tem umas dimensões apocalípticas, né? Então a gente fala assim, não, agora acabou o cinema. Chegou a televisão. Não acabou o cinema, agora acabou o rádio. Com a televisão, com a internet. Não acabou o rádio. Aliás, o rádio agora está ficando mais forte que a televisão. Eles vão coexistir. Eu acho que algumas pessoas vão gostar muito de ler, né? Eu leio também no computador, principalmente quando eu viajo para não levar, mas você começa a ler muito no computador, você volta a ter saudade do livro, você quer pegar o livro na mão. Então, eu acho que uma coisa não substitui a outra. E quando as pessoas falam, nossa, mas ele só lê no computador, eu falei, ele está lendo, deixa ele ler, deixa as pessoas lerem, né? Vão coexistir. Essa magia que a gente tem aqui, esse jeito de ser, essa coisa, são artes que tocam na gente, né? Quem vai se debruçando sobre isso, eu acho só, Valcir, que talvez muitos leitores, eles pararam de ler porque eles começaram a fazer uma trilha meio incorreta dos livros, né? Eu tenho muito essa preocupação. Quando eu faço uma live de filosofia, né? E aí, assim, eu escolho livros que eu sei que as pessoas vão gostar. Eu gosto de alguns livros que eu sei que elas gostarão um dia, não naquele momento. Não dá para começar Machado de Assis lendo Dom Casmurro, mas dá para ler um conto dele e ver a beleza daquele conto. Então, você vai fazendo um caminho para isso, mas o livro não vai acabar. A Paola Oliveira 526 quer saber se você tem um lugar de inspiração, tem uma chave de inspiração, como que é para você a inspiração? Eu sento e escrevo. Eu escrevo. Para mim, escrever é transpirar. É claro que, às vezes, quando eu vejo uma cena, eu às vezes anoto aquilo para não esquecer da palavra que me veio naquele momento. Nossa, que legal isso aqui. Às vezes eu estou ouvindo uma música, né? Estava ouvindo uma música do Ney Matogrosso, assim, por acaso, e aí fala... Como é que ele falou do sentimento do urubu? O urubu... esqueci agora a palavra. Eu anotei no papel para falar assim... Eu vou usar essa palavra, esse conceito da música que eu ouvi em algum lugar. E isso é o toque da inspiração. Agora, quem escreve mesmo, né, escreve como profissão, como um ofício. Né? Não dá para um dentista falar, hoje não estou inspirado, não vou cuidar de dente. Para um médico, não, a gente tem que escrever. Imagina, um autor de novela fala assim, ai, não consigo, não tem inspiração. Né? É trabalho, você busca elementos para isso. Há lugares mais inspiradores. Se você está num lugar silencioso da natureza, é uma delícia. Mas eu escrevo em casa, escrevo no avião, escrevo onde eu estou, escrevo. Eu concordo inteiramente. Eu também acho que tem dias que você acorda melhor, mais inspirado. Mas é o que diz. Até um grande cantor, se ele vai dar o show naquele dia, ele não pode chegar e dizer hoje não estou inspirado, vai todo mundo embora, volta amanhã. Não é assim. Então, quando você transforma o trabalho criativo numa atividade também profissional, você aprende a sentar e escrever, que é o que você faz. E é o que eu faço também. É hora de escrever, é hora de escrever. Né? Com mais preguiça, menos preguiça, mas é o que a gente aprende a fazer. Gabriel, o baú pedagógico, como que você se percebeu escritor?
ela é Rita da cidade de Petrolina. Ela, quer saber, como você se percebeu, escritor? Como você descobriu que esse era seu caminho? É uma história linda, na verdade. Eu vou resumir, porque ela é longa essa história. Minha mãe fazia um trabalho num asilo, um trabalho voluntário em Cachoeira, e eu ia com ela. E aí era um asilo perto de casa, né? E tinha uma mulher chamada Dona Ermelinda. E ela falava muito, e as pessoas não tinham paciência de ouvir as histórias da Dona Ermelinda. E eu adorava ouvir as histórias dela, e ficava ouvindo. E ali, pequenininho, ouvindo as histórias dela, aí eu ficava enfurnado no asilo, né? Ouvindo essa mulher e tal. E ela era uma professora aposentada. E ela começou a me emprestar livros, né? Muito cedo, 5 anos, 6 anos, né? 7 anos. E alguns livros que eu não entendia, né? Eu li Sartre nessa idade, né? Li Clarice Lispector e tal, porque eram os livros que ela tinha. E era interessante que ela falava assim, você leu, Gabriel? Eu falei, li, porque eu não queria decepcionar a Dona Ermelinda de jeito nenhum, né? Você gostou? Gostei muito. Você entendeu? Eu não entendi nada. Mas eu gostei muito. Ela falou assim, não faz mal. Quando você menos perceber, as palavras vão tomando conta de você, elas são mágicas. Você ouviu pela primeira vez a definição dela, de uma mulher no asilo, que a literatura é a história dos sentimentos. Um dia ela falou assim para mim, né? Eu já tinha 11 anos nisso, e eu lia para ela, aliás, porque ela foi perdendo a visão. Eu acho que eu fui gostando de ler, por ler alto para ela livros que ela conhecia. E aí ela falou para eu escrever um texto, né, sobre liberdade, e eu escrevi um texto, 11 anos, né? Liberdade é acordar a hora que quiser, e dormir a hora que quiser, comer o que quiser, e só ir para a escola se quiser, blá, tal. Aí ela falou assim, isso te emocionou? Eu falei, assim, como assim? Ela falou, o que te faz chorar? Eu falei, olha, eu tenho um irmão que tem síndrome de Down. E eu peço muito a Deus para ele ficar bom e Deus não me atende, não sei por quê, não sei se Deus não gosta de mim, né? Ela falou, escreve uma carta para Deus perguntando por que ele não te atende. Aí nasceu meu primeiro livro, que chamava Eu Só Queria Ser Poeta, de uma mulher num asilo. Por isso que eu falo de ler Que as idade você tinha? pessoas, né? 12 anos. Que O primeiro bonito. livro foi com 12 anos, né? Aí veio uma coleção de catequese com 15 anos e nunca mais Gabriel, parei de escrever. agora nós temos que ser mais rápidos, porque faltam 4 minutos para acabar, 3, na verdade. Alguém. Então, eu acho que melhor, tem outras perguntas bonitas, como esticar o galo de ser escritor, mas eu queria que você dissesse suas palavras finais. Você sabe que da hora, em geral, eles tiram a gente do ar. Então, É. é melhor perder 1 minuto do que. Né? Então, diga suas palavras finais, porque eu achei incrível essa live, maravilhosa. Foi uma delícia mesmo. Eu quero primeiro agradecer a você, Valcir. Eu acho que a amizade é um presente de Deus, né? É bíblico isso, né? É tão legal a gente poder conviver com pessoas que vibram na mesma intensidade. A gente tem uma trajetória muito comum, desde a primeira vez que nós nos conhecemos, que eu fui no lançamento de um livro seu, convidado pela Janice, né? Que era Isso. a Querida editora da Janice. querida Janice, que é editora da Siciliano, e a gente se identificou de uma forma tão gostosa, tão linda, né? E trilhamos tantos caminhos juntos. Para mim é uma honra poder conversar com você nessa mesma intensidade. E agradecer essas palavras incríveis de vocês, né? De pessoas que nos seguem, que nos acompanham, né? E dar essa sugestão de verdade, assim, o livro é um sabor, né? É uma experiência fascinante de conhecimento, de profundidade, por exemplo, eu estou vendo uma pessoa que eu não vou falar quem é, que é um cara que eu adoro, que ele era da FEBEM. E hoje é um executivo, é pai de 2 filhas, é um cara maravilhoso. E um dia que eu entrei numa unidade da FEBEM, ele tinha lido um conto meu, que chama O Menino que Queria Ver o Sol. Esse menino olha para mim e fala assim, eu queria ser esse menino que queria ver o sol, o senhor me ajuda, né? Isso é tão bonito, é o poder da palavra, o poder das emoções, dos sentidos, né? Por isso que é tão legal, você vê a tecnologia como une as pessoas, né? Como eu sei quem ele é, e assim, ele é casado com uma mulher maravilhosa, tem uma vida maravilhosa, e era alguém que estava numa vida difícil, perdida, porque as pessoas erram, né? Se desconcertam, mas se reconstroem quando encontram pessoas que olham para a gente, que cuidam da gente, que cultivam os sentimentos. E o livro é uma das maneiras que a gente aprende a trabalhar os sentimentos. Bom, Gabriel, eu quero agradecer muito a sua presença. Eu acho que essa live foi incrível, porque eu vejo as pessoas escrevendo, falando e mais gente assistindo. Quero só lembrar o nome dos livros de novo: O Entregador de Sentimentos, A Canção da Vida
E se eu insisto em falar os nomes, é porque eu sou escritor também. Eu sei que livro a gente tem que divulgar. E quem está assistindo, fale para os amigos, os conhecidos, dá uma zapiada, olha, porque livro hoje em dia a gente tem que divulgar. Tem tanta oferta de informação que o livro merece esse estímulo. Gabriel, quero te agradecer demais. Temos estado aqui. Já já a gente vai sair, então a gente vai encerrar. E quero agradecer a todo mundo que seguiu, que esteve aqui com a gente esse tempo inteiro. Gente, eu vou fazer live, talvez não nessa quinta, mas na outra, mas vocês saberão, basta olhar no Instagram, vou anunciar lá. Abração a todos vocês, abração bem forte a você, Gabriel, meu amigo. Eu também. Que linda amizade. Obrigado, você. Obrigado.